papo literário entre escritores. Eu sou escritora, Raide Castro. Ele, o Gabriel Barreto, também é um jovem escritor. E eu estou aqui para fazer muitas perguntas para ele, né? Gabriel Barreto, bem-vindo ao Salto Quântico e à Feira do Livro, né? Eu quero te perguntar primeiramente, como você, assim, tão jovem, e eu vou acrescentar, tão bonito, um rapaz assim, muito interessante, escolheu a literatura, o romance, para se expressar. Agradeço a oportunidade aqui de estar participando do podcast do Salto Quântico. E assim, um dos motivos que me levaram a escrever, né, sobre histórias é que desde criança, desde 4 anos de idade, eu escrevo histórias. Eu ficava muito no mundo da imaginação. Eu tenho TDAH, né? Eu sou um pouco dislexo às vezes, então eu ficava imaginando as coisas e muita gente acha que isso vai atrasar a vida das pessoas, mas na verdade isso dá algumas vantagens também, porque você fica mais criativo. Então desde criança eu escrevo, eu fazia tirinhas no caderno, na última folha do caderno, em matemática, português, fazia umas historinhas e todo mundo da sala de aula via, gostava, amava. Qual é a tirinha de hoje, qual é a historinha de hoje? Eu gostava muito do Maurício de Souza, Turma da Mônica, né? O meu TCC foi sobre ele. E aí, como eu fazia isso desde criança, é uma coisa que faz parte de mim. E aí, aos 20 anos, eu escrevi essa história, Atravessaria o Oceano para Te Ver de Novo, usando tudo que eu sei e todas essas técnicas e coloquei para fora as minhas ideias, minhas emoções e fui para esse lado do romance, né? Que legal, eu admiro muito romance. Na verdade, eu escrevo sobre conhecimento. Eu amo ciência, física quântica, as histórias da religião, da Bíblia. Eu amo, eu invento muito conteúdo sobre isso. Mas eu sonho em escrever um romance. E agora eu vou me dedicar. Eu participei de uma palestra aqui e a professora deu uma aula de IA aplicada à literatura. E aí ela me perguntou assim, tem alguma pergunta? Eu falei, tem uma pergunta. Ela disse, qual é? Quando vai ser o seu curso? Porque eu quero aprender a escrever romance. Eu acho fantástico. E assim, por isso que eu te chamei aqui, porque você, tão jovem, já está se dedicando ao romance. E eu comprei o seu livro, e aí eu levei para casa. Na verdade, você falou que é bom e tal, mas isso não garante nada, não. Nós estávamos falando ainda agora, não garante nada falar que é bom, né? Mas quando eu abri ele, comecei a ler umas páginas, falei, caramba, pois não é que é bom mesmo? Aí eu trouxe de volta para você autografar. Pronto, autografe aí para Raide Castro. Para Raide Castro, porque é melhor assim a gente, daqui a uns anos eu falei, olha, ele já escreveu 10 livros e eu comprei o primeiro romance dele. Não é verdade? Coloque na Feira do Livro. Gente, aqui está muito gostoso. Todo mundo devia estar aqui nessa feira. Além de livros maravilhosos, de escritores maravilhosos, tem também muitos cursos, palestras. Eles estão ensinando aqui a gente fazer muitas coisas, né? Então, assim, nunca deixe de participar de uma feira dessa. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Eu queria que você falasse assim, quais são os maiores desafios para um jovem escritor lançar um livro no Brasil? Bom, os maiores desafios, eles são mais internos. Nós que, principalmente você que é escritor e tem muitos pensamentos e tem TDAH ou fica muito no mundo da imaginação, existem pensamentos sabotadores. Poxa, será que vai dar certo? Poxa, e se eu escrever e ninguém lê? Não, o mercado está saturado. Isso são ideias que às vezes vêm na nossa cabeça vem muitos pensamentos e às vezes vêm pensamentos ruins. Então os maiores desafios dos escritores é mais interno do que externo, porque hoje a gente tem a internet, a gente tem o marketing digital, dá para divulgar, dá para fazer uma boa capa, um bom livro e vai ter pessoas que vão gostar do que você escreve, né? E você tinha comentado que começou a ler o meu livro ontem, né? E eu sei decorado o primeiro capítulo dele. Eu vou falar para você agora o que ela leu. O primeiro capítulo é assim, ó.
2 de maio de 2010. Eu estou no coração do mar. Se você está lendo isso é porque talvez eu tenha sobrevivido. Eu navego agora em um barco chamado Barco das Memórias e decidi arriscar atravessar esse oceano frio e imenso que parece nunca ter fim. Essa é uma história real, mas mesmo que seja real, poderá nunca houver existido e ter sido tudo apenas uma ilusão. Porque eu queria que o errado desse certo, mas mesmo que fosse o certo, estava na hora errada. As folhas que eu uso para escrever isso se molham de lágrimas e de tinta. Eu a amava tanto. Pela janela do barco eu vejo a chuva forte caindo lá fora já faz um tempão. Puxa vida, parece que nunca acaba. De vez em quando os relâmpagos iluminam pelo vidro as letras dessa história e transformam por alguns segundos a escuridão total ao redor do barco em dia, revelando o tamanho gigantesco das ondas por onde eu navego. Quando os raios se apagam, o cenário volta a ficar imerso nas trevas. É um pontinho luminoso flutuando solitário em cima das ondas como uma montanha-russa. Da mesma forma que você, caro leitor, eu não sei como vai acabar essa história, eu não sei como vai ser o fim disso tudo, mas eu sei que o início foi há 4 meses. Naquele tempo eu vi o sol. O sol. Faz muito tempo que eu não vejo. Mas eu atravessarei todo esse oceano para te ver de novo. Esse é o primeiro capítulo que você leu ontem. Foi isso mesmo que eu li e eu disse, cara, mas que fala poética, né? Parece poesia, parece prosa, parece história. Eu falei, eu já estou interessada em ler e saber qual é o fim, né? Uma história real. Fiquei muito curiosa por causa dessa coisa do mar, estou no barco. Isso não é muito comum, né? Não vou perguntar, porque eu não quero spoiler, eu quero descobrir. Mas o que o pessoal mais comenta, os que leram, o que mais elogia é como a história acaba. Eu não vou contar. Não, eu não quero saber. Eu vou ler até o fim. Beleza. Então, como é que você se inspirou, assim, você disse, foi uma história real, foi uma história assim dramática, foi uma coisa. Não explica, tu só dá um roteiro assim, porque todo mundo quer saber, assim, atrás do livro, aqui atrás, sempre o escritor coloca assim um release do que você vai encontrar. Então eu queria que você falasse assim, o que é que o leitor vai encontrar aqui, ó. O que ele vai encontrar? Ele vai encontrar uma história que ele vai se identificar, porque as coisas que acontecem nesse livro, muito de nós já passamos. Então se conecta com muitas pessoas. Eu tinha conhecido uma garota num retiro da igreja e tal, e aí eu conheci ela, a gente desenvolveu um relacionamento, e aí eu vou narrando essa história. E essa história, ela faz uma para-realidade. À medida que eu vou contando tudo o que aconteceu, vai influenciando outra história, que é uma ficção, que ele está em alto mar. Então, quando está tudo bem, tudo certo, o céu está estrelado, o mar está calmo, tem águas vivas, tem mais ou menos o estilo da Aventura de Pi, né? Tem uma baleia em alto mar e tal. Mas, quando dá problema, forma-se uma tempestade, nível 5, ondas de 20 metros, e ele tem que atravessar toda essa tempestade. É uma influência, e aí à medida que vai contando a história, vai influenciando. E aí essa história que aconteceu, né, que eu conheci essa garota e tudo, é uma história real, que aconteceu comigo. Essa história era na igreja, né, no retiro da igreja, e a audiência era tão grande, todo mundo sabia dessa história. Sempre que eu falava e eu ia narrando, juntava a galera, meus amigos, dava audiência, todo mundo sabia. E aí eu falei, não, eu vou publicar isso, vou escrever, vou colocar um tom mais dramático, em alto mar, uma aventura. E aí eu falei, poxa, eu vou escrever. E aí eu escrevi. O resultado foi que depois que o livro foi lançado, mais de 10 pessoas leram ele mais de 5 vezes. Teve um cara que leu ele 8 vezes, teve outra menina que leu 6 vezes. As pessoas leem, relêem e gostam, porque por ser real, você sente, quando tem uma cena dramática, você, meu Deus do céu, que situação é essa? Como é que ele vai sair dessa? Então é uma história de amadurecimento, de desafios, escolhas, decisões difíceis para tomar, né? E aí a história vai andando e como por ser real dá aquele suspense, a pessoa fica, meu Deus, e agora? Isso aconteceu mesmo, caramba. Não é uma ficção, que você, não, isso é ficção, não acontece não. Aí eu uso a narrativa de roteiro de cinema, que é uma forma de prender, e aí a pessoa... ela fica viciada no livro. A maioria que leram gostaram bastante. Mais de 10 pessoas leram ele mais de 5 vezes. Pessoas que eu nem conheço. Não, eu conheci depois, né? E é isso. Certamente eu vou gostar também, vou indicar e vou falar lá no podcast, que recomendar, porque eu gosto muito de livro, ler
É bom demais, gente. Ler é bom demais. Bom, o que eu tô curiosa, assim, eu tô vendo que você tem um dinamismo de pegar realidade e transformar em histórias, que é isso que faz um escritor, né? Eu queria saber como você pensa que vai ser o seu próximo livro, né? Porque eu tô vendo que você está engajado no processo de transformar em letras, né, experiências vividas ou também experiências imaginadas, né? O meu próximo livro ele segue o mesmo estilo. Uma coisa real influencia o mundo da ficção. Só que no próximo livro eu estou produzindo um mangá, né? Uma revista em quadrinho japonesa, desenho preto e branco, os traços mangá. E aí por ser mangá é bem mais demorado para fazer, talvez ano que vem esteja pronto. Cada cena é desenhada. E aí ele segue mais ou menos o mesmo estilo, né? É uma ruptura de um relacionamento, ele tentando recuperar a quebra de um vínculo, né? E ele tentando recuperar aquele amor perdido, e tentando encontrar aquela pessoa, e vai na casa dela, não tá lá, e quer saber o que aconteceu. Aí o leitor acompanha esse suspense, esse mistério e tal, e aí descobre as coisas que aconteceram, e aí vai narrando. E aí eu gosto de não ficar só no romance. Tem aventura, ação, tem muita coisa. Aí tô fazendo esse mangá aí, tá bem legal mesmo. Mostrei para alguns amigos, gostaram bastante. E aí eu tô indo para esse lado de desenho, né? Desenhando, o público mais jovem gosta bastante. Mangá é muito forte no Brasil, né? Vai ter até uma feira do Japão, né? Vai ter uma feira do Japão. Lá tem bastante mangá também, né? E aí eu tô entrando para esse mercado aí. Então esse é um livro que ainda é no clássico, né? Escrito, então. E é isso. Muito bem. Eu quero perguntar aqui quem é que te apoia, qual é o grupo que te apoia, se é grupo familiar, se é recurso público ou se são associações e tal, porque eu sei que escrever pode até ser fácil, mas na hora de publicar, gente, como é difícil. Como é caro uma editora comum, né, dessas que é uma empresa que vive, é muito caro, então tem que ter apoio. Eu queria que você compartilhasse aqui com quem está ouvindo esse vídeo. Sim, eu publiquei ele por uma editora muito boa, Editora Semeadores. Só entrar no nosso Instagram aí, Editora Semeadores, é onde eu trabalho, eu faço as capas, diagramações. Mas aqui na Feira do Livro a gente tem o GREB, que é um grupo de escritores evangélicos, né? E aí são 90 escritores, a gente se ajuda, a gente se apoia, conseguimos os estandes, os espaços nas feiras do livro. A presidenta é a Silcia Tavares, e ela dá esse apoio pra gente, essa instrução. E hoje é possível, mesmo que você não tenha uma editora, não tenha muito dinheiro, é possível você fazer uma publicação pela Amazon, uma publicação pela internet. É só procurar as pessoas responsáveis, procurar conhecimento, pesquisar. E mesmo que você não tenha dinheiro, dá pra começar a publicar, divulgar. E à medida que você for crescendo, você pega uma editora grande, né? E é isso, eu acho que hoje as coisas estão fáceis. Eu acredito, mais fáceis que antigamente, não tão fáceis, né? Mas a maior dificuldade que você vai enfrentar um conselho como escritor são internas, é aqui, é na cabeça. Ah, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Isso, eu que sou evangélico, eu respeito outras religiões, eu acredito que é um mundo espiritual. Existem espíritos malignos que falam pela sua mente, que você não consegue, que você é fraco, que você não é bom o suficiente. Não acredita nisso. Tenha fé em Deus, no seu Deus, seja quem for, na força maior. E vai até o fim, você vai conseguir, eu consegui, você consegue também. E eu quero ler seu livro também, você que está lendo. Eu quero ler, eu quero que você lê o meu. Qualquer coisa me segue no Instagram, Gabriel Barreto, escritor, vou divulgar meu livro, meu mangá lá. E não desista, você que é escritor, conhece alguém que seja, fala isso pra ele. Não desista dos seus sonhos. Muito bem. Agora, continuando nesse papo aqui que entrou na parte prática, né, que é como fazer. Que conselho você daria para jovens escritores que ainda não chegaram assim onde você chegou, né? Que tem vontade, que tem sonho, que sonha em escrever, pode ser poesia, pode ser romance, pode ser conhecimento, pode ser crônica. Que conselho você dá para essa pessoa, que passos práticos, você dá para essa pessoa? Primeiro, leia muito, leia outros livros para ver o que os outros autores que fizeram sucesso fizeram. Aí você pega o que eles fizeram, não é para copiar, claro, né? Mas você pega mais ou menos estilo e mistura. Olha, uma coisa que é top é misturar técnicas. Um leitor usa um estilo que é muito bom,
Outro ele usa outro estilo que é muito bom. Você vai e usa os dois. Nossa, eu fiz isso, cara. Olha, o livro fica muito gostoso de ler, porque ele é como se fosse uma receita. Tem um pouco de pimenta, mas tem um pouco de queijo ralado, e tem um pouco, vai misturando as coisas, né? É gourmet, dependendo da combinação explode. E aí você estuda também. Eu estudei roteiro de cinema com o professor Bruno Albuquerque, ASB Cinema. Dá pra seguir eles no Instagram. O curso dele é muito bom, eu fiz. É até em conta, assim, estuda narrativas, roteiro de cinema, estuda personagens. E aí a sua história pode até já ser boa, mas ela vai melhorar se você aplicar esses estudos. E por último, marketing digital, né? Tem que estudar um pouco como funciona a Amazon, o Clube dos Autores. Qualquer coisa que quiser tirar dúvidas, nós temos os Semeadores. Manda uma mensagem lá pelo Instagram, os Semeadores, a gente dá umas orientações, podemos publicar seu livro também. Assim como o meu foi publicado. É isso. Então, gente, nós estamos chegando ao fim desse papo muito gostoso. Você fala muito bem, você deixa o ouvinte assim muito satisfeito de entender como é que funciona esse mundo aí da literatura, né? Beleza? Obrigado pela participação. E, gente, me sigam no Instagram, Raide Castro. RAAY Castro, que lá tem muita novidade, tem muita gente interessante que eu entrevisto, tem outros assuntos que eu gosto de falar. Eu espero vocês no Instagram, viu?